Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, mais forte ao Senhor. Podem se sentar, por favor. Com base no ano do estabelecimento do governo e no foco das 12 tribos de Israel, durante este mês de dezembro, nós falaremos sobre o 10º filho de Jacó, Benjamim, e sob o rema e a direção do Espírito Santo, nós vamos declarar a partir de hoje, dia 1º de dezembro de 2024, que este mês será um mês de generosidade. Diga comigo, generosidade. Eu quero fazer uma introdução nesta manhã, porque no decorrer deste mês estaremos dando continuidade a essa ministração. Inclusive, vai ser dito aqui depois, no dia 15, nós teremos um culto muito especial aqui, e eu estarei ungindo todas as mãos novamente. Semana passada nós ungimos as mãos de muitas pessoas com um propósito do tema do mês passado, e eu já ouvi, como eu declarei, testemunhos esta semana do que Deus faria. E no dia 15 eu quero ungir, e vocês vão entender por que nós vamos ungir as mãos no dia 15, daqui a pouquinho. Como eu disse, nós vamos declarar que este é um mês de generosidade, uma generosidade em ação. Nós teremos um segundo rema, vou compartilhar já, sobre o que nós viveremos durante este mês de dezembro. Bom, Benjamim, ele foi o segundo filho natural de Raquel, o 12º filho de Jacó. No nascimento de Benjamim, Raquel, sua mãe, estava sofrendo muito durante o parto, e ao sentir que sua vida estava se esvaindo, ela deu nome a esse menino, a esse filho, de Benoni. Benoni significa filho da minha aflição, filho da minha dor. Isso está em Gênesis capítulo 35, do versículo 16 ao 19, nós vamos ler daqui a pouco. E esse nome refletia o sofrimento que ela estava experimentando naquele momento, já que Raquel faleceu logo após o parto. No entanto, a Bíblia diz que Jacó, o pai, não quis que o nome do menino levasse a memória dessa aflição e de tristeza que a mãe tinha dado, o nome de Benoni. E aí ele então, receando que isso poderia trazer mal à criança, a Bíblia diz que Jacó o chamou de Benjamim, que significa filho da minha mão direita, que significa filho da minha força. Diga mão direita, faz assim, mão direita. Diga força. Essas duas coisas, mão direita, está relacionado à generosidade, e a força, nós vamos ver daqui a pouco, está relacionado a um outro rema que nós vamos viver durante este mês. Vamos ler Gênesis capítulo 35, versículo 16 ao 19, na versão NVI, vai aparecer aí no telão para vocês. Eles partiram, diz a Bíblia, de Betel, e quando ainda estavam na certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. E em meio às complicações do parto, a parteira disse: não tenha medo, pois você está tendo outro menino. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu o nome de Benoni. O pai, porém, deu o nome de Benjamim. E assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Bom, aqui está o versículo, reafirmando aquilo que eu compartilhei ainda acima na introdução. A Bíblia diz, queridos, que esse nome, nós vamos estudar isso, trouxe e traz uma perspectiva de honra, Benjamim, de bênção, de posição especial para esse menino chamado Benjamim.
destacando como uma fonte de generosidade, de força, de alegria, em vez de sofrimento, como a sua mãe tinha dito. Dos filhos de Jacó, você vai perceber que Benjamim foi o único que nasceu na terra prometida. A Bíblia diz que ele nasceu entre Betel e Efrata, Belém. Os outros, nenhum nasceu na terra prometida, Israel, só Benjamim. O conceito de generosidade de Benjamim reflete como Deus nos chama para viver de uma forma generosa. E nós queremos essa unção de todas as tribos durante este ano, e esta é uma unção de generosidade, que fecha, que conclui todas as unções de todas as tribos durante este ano. E você vai perceber que este homem, Benjamim, quando nós estudamos sobre ele, ele nos ensina a gente viver dessa forma generosa, compartilhando os nossos recursos e também as bênçãos que ele tem nos confiado, que Deus nos confiou. Ou seja, assim como a tribo de Benjamim, nós somos chamados a ser filhos da mão direita, e nós também somos chamados para ser instrumentos de bênção e de partilha, de distribuição de bens. Nós vamos entender isso. Por quê? Porque o nome dado a Jacó, filho da mão direita, carrega uma simbologia de honra, de força e de generosidade. A mão direita representa autoridade, representa bênção e representa ação prática, realizações, feitos. Generosidade é usar o que nós temos para abençoar e fortalecer as outras pessoas. Em Gênesis 49, versículo 27, nós não vamos ler agora, nós vamos ler daqui a pouco. Jacó, ele profetiza sobre Benjamim, e a Bíblia diz ali que Benjamim, ele é um lobo que despedaça, pela manhã ele devora a presa, mas à tarde ele reparte os seus despojos. É interessante que no final deste versículo, você e eu, nós somos desafiados, por meio dessa tribo, a repartir despojos. Essa tribo nos ensina a sermos generosos com aquilo que Deus tem nos dado, os despojos. Isso reflete então uma atitude generosa dessa tribo, não reter apenas para si, mas compartilhar com os outros aquilo que foi conquistado. No contexto bíblico, toda vez que você ouvir a palavra despojos ou despojo, refere-se a bens materiais, aos bens materiais, refere-se às provisões, refere-se aos tesouros que eram tomados dos inimigos após uma guerra. E aqui diz que Benjamim teria uma unção de repartir despojos. Significa então dividir e compartilhar os bens, os recursos, as riquezas conquistadas após uma batalha, uma vitória. Essa profecia de Jacó sobre Benjamim, ou para Benjamim, revela que Benjamim não apenas conquistava os bens, mas ele compartilhava a vitória. Ele compartilhava os bens. Isso representa em um coração generoso, um coração sempre pronto a dar, sempre pronto a entregar, a oferecer. Uma visão, eu diria, de comunidade. Uma unção que nós precisamos é uma unção de comunidade. Quando nós olhamos as Escrituras, você vai ver isso, que eles tinham tudo em comum, repartiam os seus bens, não faltava nada. E essa profecia de Jacó sobre Benjamim revela a nós, primeiro, uma generosidade de fé em ação. Ou seja, assim como Benjamim nasceu na terra prometida, o único filho de Jacó, a generosidade nos conecta às promessas de Deus.
Benjamim, terra prometida. Benjamim, homem, terra prometida representa Deus. Essa generosidade, essa bênção de Benjamim nos conecta com Deus, porque nasceu na terra prometida. Quando nós somos generosos, queridos, nós demonstramos confiança, cuidado na provisão divina para as nossas vidas. Segundo, o que essa profecia nos revela, é que a generosidade ela fortalece a comunidade, ou seja, repartir os despojos não é edificar ou fortalecer a si mesmo, mas sim edificar e fortalecer os outros. A igreja ela é chamada a ser um corpo generoso, onde os recursos fluem para suprir a necessidade de todos. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, a Bíblia é muito clara, ali diz que não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que eles possuíam, as casas, tudo, eles vendiam, traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, e a Bíblia diz que eles distribuíam conforme a necessidade de cada um. Essa é uma unção da tribo de Benjamim, sendo revelada na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Assim como Benjamim repartia os despojos, hoje eu e você, a igreja, nós somos a fonte de quê, queridos? De bênção para a comunidade, de bênção para as pessoas. Você e eu, nós somos chamados a viver uma vida de partilha, uma vida de contribuição. Deus nos chamou para isso. E a minha oração e o meu desejo, a minha palavra profética sobre esta igreja, neste mês, é que eu e você, neste mês de dezembro, possamos crescer em generosidade, confiando que Deus multiplica o que Ele mesmo nos entrega, e aquilo que Ele nos entrega, nós vamos usar para abençoar as outras pessoas. Existem alguns versículos importantes nas Escrituras, como Provérbios capítulo 11, 25, ali diz assim que a alma generosa prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Também está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, que cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar, por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Outro texto que está em Lucas capítulo 6, 38, diz, dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dado a vocês, pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. São versículos chaves, queridos. Mas, além desse mês, nós vivermos uma generosidade em ação, este mês também será um mês de preparar as mãos para a guerra. Olhe para suas mãos. Diga, este mês, Deus vai preparar as minhas mãos para as batalhas. Amém? Duas coisas nós vamos viver no mês de dezembro. Primeiro, generosidade. Segundo, mãos sendo preparadas para a guerra. Vamos entender isso já já. Porque quando fala de preparar as mãos para a guerra, fala-se de ação, fala-se de prática, fala-se de movimento. E no próximo ano, nós vamos viver tudo isso. Este mês será um mês de preparo, queridos, para aquilo que Deus vai fazer no culto da virada deste ano. Eu acho que vai ser um dos cultos mais significativos que a gente já teve aqui. Onde nós queremos entrar no mês, num ano muito promissor, um divisor de águas. Mas voltando nessa parte, dessa segunda direção, segundo rema que Deus nos deu, que é preparar as mãos para a guerra, Benjamim, o filho mais jovem de Jacó e de Raquel, a Bíblia diz que ele foi descrito como um lobo que despedaça. Eu quero ler agora, vai aparecer aqui no telão para vocês, Gênesis 49, versículo 27. Aqui está numa versão, como vocês estão vendo, Benjamim é o lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde ele divide o despojo. Se você for olhar em outras versões, a Bíblia diz que Benjamim é um lobo que despedaça, um lobo predador. Tem versões que diz um lobo voraz, em outras diz esfomeado, um lobo esfomeado,
um lobo que devora a presa. Tem uma versão que está escrito, um lobo que devora seus inimigos. Diz que ele faz isso pela manhã, mas à tarde ele reparte, divide os despojos. Ele é um lobo que despedaça, entra na guerra, luta pela manhã, faz um estrago no inimigo, tira tudo que era do inimigo, e à tarde ele vem e ele reparte, ele divide os bens com os outros. Queridos, quando nós falamos de preparar as mãos para a guerra, a tribo de Benjamim representa força, habilidade para a batalha e responsabilidade de defender aquilo que é santo. Como eu disse, durante este mês, nós vamos destrinchar esse tema. Só uma introdução hoje. Como já vimos, Jacó o chamou de filho da minha mão direita, ou seja, filho da mão direita, generosidade, mão que dá, mão que entrega. Mas a Bíblia também diz que ele foi chamado filho da minha força, guerra, batalha, mãos preparadas para lutar. E você vai entender que essa tribo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é a única tribo que lutava com as duas mãos. Eles eram destros e canhotos, tinham arma nas duas mãos, preparados para a guerra, mãos preparadas para lutar, conquistavam despojos e repartiam aquilo que eles conquistavam. E aqui, queridos, quando Jacó o chamou de filho da minha força, estava destacando a sua posição estratégica e a unção para liderar e para guerrear. Diga, liderar e guerrear. Deus te chamou para ser um líder guerreiro. Diga, líder guerreiro. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o tema da nossa ministração hoje é generosidade e guerreiro. Não sei se se preparou o tema aí. Generosos e guerreiro. Generosidade e repartir. Diga, eu sou generoso. Eu sou guerreiro. Amém? Generosos e guerreiros. Nós vamos receber da parte de Deus durante este mês. Será em doses homeopáticas. Hoje um pouco. Domingo que vem mais um pouquinho. No dia 15 vai ter mais um pocão. Né? Não sei se não existe essa palavra, né, professora? Mais um pocão no dia 15. E aí no dia 22 também vai ter mais um punhadão. E depois nós vamos fechar no último dia, na virada do ano. Mas além de Jacó ter mudado o nome dele no nascimento, no momento da morte da sua esposa, Jacó ali em Gênesis 49 profetizou também dizendo, como eu disse ainda há pouco, que Benjamim era um lobo que despedaça e também pela manhã devora a sua presa e à tarde ele repartia. O que quer dizer isso em outras palavras? Que Benjamim, queridos, despedaçava suas presas em pedaço, ou seja, os homens de Benjamim, quando você vai estudar essa tribo, foram homens hábeis, bem-sucedidos, homens guerreiros. Guerreiros mesmo. Tanto guerreiros, queridos, que Benjamim sabia usar todos os tipos de armas que era colocado nas suas mãos. Benjamim era corajoso na guerra. A tribo de Benjamim era conhecida por seus guerreiros destros, canhotos. A tribo de Benjamim, que eles dominava o uso do arco em suas mãos, como nenhuma das outras tribos. Eles tinham arcos e tantas outras armas, eles eram habilidosos. Se você vai estudar a Benjamim, a tribo dele, a sua coragem, a habilidade eram essenciais para a guerra. Eles eram estratégicos. Benjamim tinha uma unção estratégica. E embora poderia ter sido usado, eu achei muito lindo quando eu estava estudando mais sobre Benjamim, que embora ele ou a própria tribo dele poderia ter sido útil na linha de frente, eles poderiam ter trabalhado, lutado na linha de frente, eles não lutaram na linha de frente. Por serem guerreiros como era, eu até imaginava que Benjamim
ficava na linha de frente. Mas não, Deus precisava de Benjamim. Se você for estudar, você vai ver que ele estava em um terceiro grupo, porque precisava de habilidosos guerreiros para treinar uma próxima geração. Benjamim, queridos, ele treinou uma próxima geração. Eles não iam na linha de frente, eles ficaram num terceiro grupo de tribos para treinar a próxima geração, inclusive os seus sobrinhos, Manassés e Efraim, que eram filhos de José, que nós falamos no mês passado sobre eles. Benjamim, ele treinou a tribo de Manassés e Efraim, porque Manassés e Efraim, como nós vimos, eles não faziam parte das tribos, mas o seu avô abençoou Manassés e Efraim, e eles entraram no lugar de José, como duas tribos da tribos de Israel. Só que eles precisavam serem treinados, eles eram muito jovens, eles eram muito ainda inocentes na questão da guerra, precisavam de guerreiros habilidosos. Benjamim era essa tribo que treinava a próxima geração, que treinava os novos para a guerra. Sabe, queridos, quem fazia parte desses terceiro grupo, eles eram essas três tribos que iam, porque depois que Manassés e Efraim foram treinados por Benjamim, essas três tribos estavam juntas para treinar também os próximos que foram nascendo. Esse terceiro grupo refere-se a um grupo estratégico responsáveis, escute, queridos, pela organização das tribos em tempos de guerra com responsabilidades específicas. Imagina, pastores, vocês que têm filhos aí que chama Benjamim, vocês estão assistindo que chama Benjamim, essa tribo era uma tribo muito específica, responsável pela organização. Eles organizavam todas as outras tribos no momento de guerra para ficarem nos lugares específicos. Eram essa tribo que colocava as outras tribos em momentos de guerra para lutarem. Eles organizavam tudo isso. Enquanto os outros podiam estar na linha de frente de batalha, os benjamitas, eles se destacavam pelo quê? Por ensinar as habilidades de guerra e também por proteger os valores espirituais de Israel, os valores santos. Esse grupo, queridos, desempenhava um papel crucial na preservação da santidade e da transmissão das habilidades e valores às gerações futuras, às gerações seguintes. Ou seja, a responsabilidade de Benjamim era preparar os guerreiros habilidosos, primeiro, segundo, e depois assegurar de que a fé e os princípios de Deus fossem guardados e honrados. Quem era responsável por isso era a tribo de Benjamim. Ou seja, preparar as mãos para a batalha reflete em nós hoje, queridos. Reflete como é que Deus chama o seu povo para defender a fé. Como Deus hoje nos chama para lutar pelo que é sagrado e treinar a próxima geração para permanecer firme em tempos de guerra espiritual, como por exemplo nós estamos vivendo em dias como hoje, em que a ideologia de gênero, em que tantas coisas estão vindo contra, e nós precisamos ser essa geração, ter essa unção de Benjamim sobre nós, para defender os valores, a nossa fé, diante de tudo o que está vindo contra nós através de guerras espirituais. Por isso precisamos preparar as nossas mãos para a guerra. E estudando sobre a tribo de Benjamim, nós encontramos poderosas características proféticas, queridos, para os nossos dias. Primeira característica, na história bíblica, eles eram guardiões do sagrado. Os benjamitas guardavam aquilo que era sagrado. A Bíblia diz que Benjamim teve um papel crucial na defesa das coisas sagradas do tabernáculo. Eram eles que protegiam a preservação da santidade. A tribo foi encarregada de guardar objetos sagrados no tabernáculo, demonstrando a importância de proteger aquilo que era consagrado ao Senhor. E para nós,
O que isso quer dizer, queridos, para nós? Isso está relacionado em defender o que é santo, em defender aquilo que é sagrado. Nós devemos aplicar hoje, protegendo a nossa fé, nossos valores, diante de um mundo em constante batalha espiritual. Não se renda diante daquilo que está sendo dito hoje nas redes sociais, nos canais de comunicação, os valores invertidos, famílias invertidas, valores dentro de conceitos de escolas, de colégios, de ensinos, onde professores precisam se submeter, porque se não se submetem, são dispensados, são mandados embora, de valores que estão vindo de cima, errôneos, contrários. Queridos, a segunda característica profética dessa tribo é que eles tinham guerreiros preparados para treinar a próxima geração. Quando eu estava preparando essa mensagem, pastor João Carlos, Benjamim ensina que nós devemos transmitir a nossa fé e ensinar as estratégias de guerra à próxima geração. Existe uma terceira característica profética dessa tribo, que na história bíblica dessa tribo, eles tinham habilidades com o arco. O que isso significa, queridos? A tribo de Benjamim nos ensina que nós, nos dias de hoje, que essa tribo, ela está associada, quando você vai estudar, muitos deles, a maioria deles eram arqueiros. E a tribo de Benjamim está associado com arqueiro. Tem algo profético, queridos, porque quando se trata de arqueiro, se trata de alvo. Quando se trata de alvo, se trata de precisão. Benjamim representa a precisão. Queridos irmãos, quando se trata de arco, se trata de movimento rápido. Nós não podemos ficar parados, neutros, em cima do muro, como muitos às vezes ficam. Movimentos estratégicos, movimentos rápidos, precisão, foco. Em outras palavras, esse é um tempo para esquecer o passado e avançar com ousadia para a frente. Pastor, o que isso significa para nós? Quando fala de guerreiros que estavam preparados, associado ao arqueiro, fala de habilidade. E quando fala de precisão, fala de foco. Diga comigo, habilidade e foco. Cristãos, irmãos, precisamos de habilidade e foco. Muitas vezes nós perdemos o foco. O foco. O foco. Assim como o arqueiro atira com precisão, nós devemos ser intencionais e focados em nossas ações espirituais e ministeriais. Eu vou repetir. Assim como o arqueiro, ele é focado, nós, queridos irmãos, precisamos ter focos, devemos ser intencionais, focados em nossas ações espirituais e ministeriais. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus nos chamou. Qual é a sua unção? Você foi ungido como um líder, como um pastor, como uma pastora. Deus te deu unções. O que você está fazendo com as unções que Deus te deu? Precisamos ser hábeis, focados. Focados. Quando nós olhamos para essa tribo, você vai vendo descendentes dela. Lá no Velho Testamento tem um chamado Mordecai. Não sei se vocês sabem, mas Mordecai, ou Mardoqueu, ele era descendente da tribo de Benjamim. E ele nos ensina lições maravilhosas, como lições de coragem. Ele nos ensina lições de fidelidade, de sabedoria, como ele lidou naquela época com Esther. A Bíblia diz que ele foi um defensor do seu povo, foi um intercessor, um mentor de Esther.
A Bíblia diz que ele estava ali mostrando como era proteger e agir com justiça. Você vai ver, queridos, que a vida deste homem reflete uma força e as mesmas características da tribo de qual ele era descendente, que eram os benjamitas. Mardoqueu, um homem que lutou espiritualmente, que preservou aquilo que é santo e treinou a próxima geração, que era a sua filha ou a sua sobrinha. Ele nos inspira a sermos fiéis, ele nos inspira a ter estratégias do reino, a sermos generosos e ainda influenciadores. Ele traz as marcas das características da tribo. Você quer ver uma no Novo Testamento? Um descendente de Benjamim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é descendente da tribo de Benjamim. Se você for estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que esse homem, ele era um testemunho de como Deus pode transformar a vida de pessoas para serem instrumentos de Deus. Mesmo sendo um perseguidor, a Bíblia diz que ele se tornou um defensor apaixonado do Evangelho. Tem tantas coisas, todas as atitudes e manifestações da vida de apóstolo Paulo, você vai perceber que ele traz da sua descendência, que era da sua tribo, que era da tribo dos benjamitas. Em tudo isso, queridos, há um significado espiritual. Qual é? Assim como Benjamim, a igreja hoje é chamada a discipular, a treinar novos líderes espirituais e proteger aquilo que é santo. Estamos aqui para formar pessoas, queridos, para ser canais de vidas, garantindo o quê? Garantindo a continuidade da missão divina que Deus nos deixou. Próximas gerações precisam receber o que é verdadeiro, receber o que é santo, através das nossas vidas. E quando nós falamos das próximas gerações, por isso que eu falei do pastor João Carlos, nós falamos das crianças, nós falamos dos pré-adolescentes, nós falamos dos adolescentes, nós falamos dos jovens, e nós falamos também, claro, de todos aqueles que querem se alistar no exército de Deus, para terem as suas mãos adestradas para lutar. Próxima geração, queridos, aqui envolve aqueles que querem viver o propósito de Deus nas suas vidas. Habilidades de guerras não são adquiridas por osmose. Ah, vem cá, eu vou relar em você, você vai receber estratégia de guerra. Não funciona assim. Estratégia de guerras, queridos, também não é passado por observação. O cara fica vendo lá o outro lutar, o outro lutando e ele ali, beleza, tá, vai lá, dá um chute aí, tá. Não é bem assim. Estratégias de guerra não vem dessa forma. A geração mais jovem necessita de treinamento prático nas táticas de guerra, no armamento de guerra, oração, intercessão, jejum, trazer os jovens, os adolescentes para a presença do Senhor, reunir aqui nos cultos orando, ir para a cave, buscar a Deus, fazer com que a nossa próxima geração viva o propósito de Deus, treinar, queridos. A próxima geração, ela precisa ser ensinada a guardar aquilo que é santo. Nós não podemos, como hoje nós estamos ouvindo, relativizar a Bíblia. Hoje tudo é relativo. A Bíblia está sendo relativizada, de acordo com a situação, de acordo com o momento, de acordo com a família, de acordo com o contexto. Nós podemos então dar uma relativizada nos padrões, nos princípios das Escrituras. Não, os benjamitas foram chamados para guardar aquilo que é santo, e para isso nós precisamos ser guerreiros, porque, queridos, diante de tudo que está vindo contra a igreja nos dias atuais, se você for encarar tudo isso na força do braço, ou no conhecimento técnico, ou conhecimento lógico, nós vamos ser massacrados. Precisamos de uma unção de guerra vindo da parte de Deus, ser guerreiros
prontos sempre diante do Senhor e diante dessas situações para vencermos no nome do Senhor. Nós temos que ser os Davis dessa geração, queridos, que naquele momento que o guerreiro chamado Golias veio contra ele, ele diz: você vem contra mim com paus, lanças e tudo que você tem direito, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos dessa unção sobre as nossas vidas, adestrar as nossas mãos para isso, queridos. Amém. Nós devemos defender a nossa fé, honrar o que é santo. Ou, se a gente não fizer isso, nós perderemos os valores nas batalhas. Recentemente, uma americana, Werner Austin, ela deu um testemunho. Hoje ela dirige um programa, inclusive ela é viva na TV americana, mas ela deu um testemunho do que tem acontecido nos últimos anos da sua vida. Ela é autora, ela é professora, apóstola e também é líder ministerial cristã, reconhecida por sua profunda sabedoria e também por sua profunda maturidade espiritual. Uma senhora conceituada nos Estados Unidos. E ela atua, ela age, o ministério dela, principalmente no treinamento e na capacitação de líderes para o avanço do reino de Deus. E como foco, ela ensina, sabe o quê? Estratégias de guerra espiritual. Ela ensina sobre adoração e discipulado. Conhecendo, se você for estudar depois, conhecer um pouco mais a história dessa mulher, você vai ver que uma das fortes características dela é que ela é uma habilidosa guerreira que não se derruba facilmente ou não se deixa vencer ou parar no meio do caminho. Muito madura, uma mulher que sabe o que está fazendo. Deus a chamou e vários anos atrás ela achou que ela deveria abrir uma cafeteria para alcançar as pessoas para evangelização. Estavam prontos para avançar e de repente o testemunho dela é que os céus se fecharam, as coisas não iam mais para frente e ao invés de cafeteria, Deus então pediu para ela abrir uma pré-escola, claro, em obediência, por ser muito treinada e obediente ao Senhor, embora, se você for estudar, você vai ver, ela estava com muito medo de fazer isso, muito insegura, abriu a pré-escola e, por incrível que pareça, essa pré-escola começou a florescer, começou a avançar. E aí, quando elas estavam fazendo planos para passar a pré-escola, vender a pré-escola para outra pessoa, depois já de terem avançado bastante, porque ela queria seguir, ela achava que ela ia seguir para a próxima tarefa dela, Deus chegou e pediu para ela aumentar, sair da pré-escola, do ensino pré-escolar e expandir a escola para receber ainda mais crianças, aumentando o nível de ensino. Bom, chegou um momento, queridos, que em algumas das crianças que deveriam ali iniciar a escola regular, porém, Werner, sua equipe, elas sentiram que não poderia enviar essas crianças para o sistema público do ensino, ou seja, as crianças cresceram, saiu da pré-escola, foram para outra idade, e quando chegou essa idade, a escola não tinha mais classe, não tinha mais, e aí tinha que enviar essas crianças para onde? Para o ensino público. O que Werner fez? Não podemos fazer isso. E aí eles iniciaram uma escola mesmo cristã, e até hoje, estão treinando essas crianças, e já os pré e adolescentes, a serem guerreiras, adoradores, com princípios dentro da escola cristãos. Você vai ver que eles são chamados as crianças são chamadas de carvalhos de justiça, que não se dobra por nada. Crianças, jovens, pré-adolescentes, jovens que estão sendo treinados
a não se dobrar diante de nada. E nós percebemos aqui, queridos, que o seu testemunho reflete uma vida de obediência, de discernimento espiritual, no momento em que ela estava ou queria fazer algo, e Deus falou, não é isso, não abre a cafeteria, não vai dar certo. E ela foi e abriu, começou, a casa caiu, não deu certo. Deus a queria em outro lugar. Só que ela, por ser obediente ao atender o chamado de Deus, ela mudou os planos pessoais dela para expandir a pré-escola. E é tão interessante que posteriormente, queridos, essa escola cristã começou a capacitar essas crianças, tornando elas em carvalhos de justiça. E até hoje são jovens firmes, com valores cristãos. E esse trabalho para mim demonstra um perfil de uma habilidosa guerreira. Deus nos chama para isso, queridos, para sermos guerreiros espirituais, como alguém que compreende o valor de preparar a próxima geração para viver a santidade, conhecer a Deus na sua essência, conhecer um Deus verdadeiro, um Deus profundo. Esse é o exemplo da tribo de Benjamim. Essa senhora Vernon, ela poderia muito bem, facilmente, estar na linha de frente de batalha por causa da sua maturidade, por causa da sua capacidade, da sua especialidade, do seu conhecimento, mas Deus pediu para que ela retrocedesse e fosse cuidar de criancinhas, treinar crianças, treinar uma próxima geração. E essa geração hoje já são carvalhos de justiça. Assim como, queridos, Benjamim, ele teve que voltar e treinar a geração de Manassés e Efraim, que ainda eram muitos novos, para que eles pudessem saber aquilo que é santo, como defender aquilo que é sagrado. Deus está nos levantando hoje. Esse mês, queridos, Deus vai nos dar a autoridade para que as nossas mãos sejam adestradas para a guerra, para aquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai vendo o exemplo, a postura, né, dela, exemplifica aqui a tribo de Benjamim, guerreira habilidosa, uma mulher que entendeu proteger o que é santo, treinar a próxima geração a ser instrumento de transformação do reino de Deus. Do reino de Deus. Tem muito mais o que explorar, depois você busca aí, Werner Wollstone. Diante de tudo isso, queridos, nós estamos enviando nesta manhã uma mensagem espiritual ao reino dos espíritos. Qual é a mensagem, pastor? Durante este mês de dezembro, além da generosidade, há uma outra mensagem que nós vamos enviar. Prepare-se a sua mão para a guerra. Deus vai nos preparar as mãos para guerrear. Leia esse texto comigo que está em Salmo 18, 34. Eu vou ler em duas versões, na NVI e na versão ARA. Olha só o que diz as Escrituras. Salmos 18, 34. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Nessa versão está dizendo que ele treina algo que vai acontecer. Constante, ele treina. Deus treina. Se você quiser, ele treina. Na versão ARA, diz que ele adestrou. Ele já treinou, você já está treinado. Olha o que diz. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Sabe o que é vergar um arco de bronze, queridos? Não sei se alguém já tentou. Não dá. Tem que ser macho. Tem que ser mulher, sim senhor, para envergar um arco de bronze. Mas aqui Deus está dizendo que Ele vai fazer isso. Vem uma unção sobre nós para envergar arcos de bronze. Queridos irmãos, este mês será um mês para fortalecer a nossa confiança em Deus. Será um mês para nós buscarmos o desenvolvimento das estratégias de guerra espiritual, para nós avançarmos nas nossas batalhas pessoais e ministeriais com clareza no próximo ano. Nós precisaremos no próximo ano de muita sabedoria de Deus. Escute, irmãos, próximo ano
nós precisaremos nesse mês de dezembro ter essas duas unções muito claras: generosidade, porque o que você plantar esse mês é o que você vai colher no próximo ano. Nós também precisaremos de entender que nós teremos que preparar as nossas mãos para a guerra esse mês, para aquilo que virá no próximo ano. Quero que vocês durante esse mês estejam muito atentos. Eu sei que às vezes você precisa fazer uma coisa e outra, mas não deixe de estar presente nos nossos cultos durante esse mês. Será um mês muito importante. No decorrer desse mês, queridos, preparando-nos as mãos para guerrear, fortalecendo a sua fé, a nossa fé, nós vamos treinar outros através ou com os valores do reino, aquilo que é santo. Eu quero terminar com um versículo que está em Deuteronômio 33, 12. Nesse versículo, você vai perceber que Moisés também liberou uma bênção profética sobre a tribo de Benjamim antes da sua morte. Aqui diz na NVI, a respeito de Benjamim disse, que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama, descansa sobre os seus ombros. Olha na versão Ara, de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. A bênção profética aqui, queridos, também tem significados profundos. Primeiro, é os versículos, as três partes do versículo. Primeira parte, diz assim, o amado do Senhor. Estava falando da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, queridos, era uma tribo amada pelo Senhor. Benjamim é descrito como alguém que desfruta de uma posição especial de amor. Nós estávamos cantando aqui a última canção sobre um amor. Essa tribo, ela desfrutava de uma proteção especial, ou de uma posição especial de amor e uma posição divina. O que isso significa? Benjamim significa uma proximidade de Deus. Esse mês é um mês de proximidade com Deus, queridos. Havia uma proximidade da tribo de Benjamim com o Senhor, porque foi a única tribo que nasceu na terra prometida, na terra de Israel. Isso significa, isso é muito relevante. Temos que entender isso e trazer isso para as nossas vidas. Primeira característica profética, amado do Senhor. Segunda característica, descanse nele em segurança. Olha o que o texto diz, descanse nele em segurança. A tribo do Senhor é destacada como vivendo em um estado de segurança, de paz, sob constante proteção divina. Em outras palavras, a tribo de Benjamim era uma tribo que descansava no Senhor. Irmãos, nós precisamos dessa unção. Pastor, minhas finanças só um milagre. Descansa no Senhor. Pastor, a enfermidade tomou conta de mim, da minha família. Descansa no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Pastor, porque isso, queridos, esses dias, muitos aqui souberam, nós tivemos a perca de um gatinho nosso. Nós somos apaixonados por animais. Não sei por que Deus nos fez assim, mas fez. E foram 17 dias de oração, de busca. Muitas pessoas, inclusive hoje alguns no início vieram dizer, pastor, nós oramos. Teve pessoas, queridos, de fora do país que estavam orando. O Balu se tornou mundialmente conhecido, famoso, né? Famoso pelo mundo inteiro. E aí, um pastor aqui da cidade, uma pastora na verdade, de uma outra cidade, ela mandou uma mensagem dizendo assim, pastor, eu nunca na minha vida orei tanto por um gato. Nunca, pastor, nunca oramos tanto por um gatinho. Mas eu sei que não era pelo gato, era por consideração a nós. E durante esses 17 dias, queridos, os dias iam passando, a dor apertando, mas lá no fundo, descansando no Senhor, Ele vai voltar. Tudo que é nosso volta para nós.
tudo que é nosso volta para nós. Descansando em Deus, descansando em Deus. Descansa no Senhor. Essa é uma unção da tribo de Benjamim. Terceiro, terminando o versículo, diz que ele protege o tempo inteiro e descansa sobre os seus ombros. Tem uma outra versão, diz que o Senhor cercará o dia todo e habitará entre os seus ombros. Em outras palavras, essa expressão aqui no final deste versículo sugere uma posição de honra, de proximidade. Geograficamente, se você for ver, o território de Benjamim incluía Jerusalém e o local santo, onde ficava a capital de Jerusalém. Ou seja, era onde Deus habitava. Era o cerne de tudo. E isso é tão interessante, queridos, que espiritualmente isso significa que Benjamim carregava a presença do próprio Deus. Local central. Benjamim é um lugar, queridos, eu e você, essa tribo libera sobre nós presença de Deus. Nós somos guardiões da habitação de Deus. Diga, eu sou casa de Deus. Amém? E se você for ver aqui, eu vou parando por aqui, há uma conexão entre a tribo de Benjamim com Davi. Sempre nós temos falado sobre isso. Por quê? Os benjamitas eram descendentes de Saul. Saul era descendente dos benjamitas. E na hora de unir-se com Davi, Saul estava brigando contra Davi. Como que os guerreiros benjamitas que estavam debaixo da cobertura de Saul iam se unir a Davi? Era impossível. Impossível. Só que quando eles fizeram isso, isso significou a unificação de Israel, porque eles fizeram isso. Benjamim, que era da origem de Saul, primeiro rei, você vai perceber que quando começou a haver isso, houve algumas tensões ali políticas. No entanto, muitos benjamitas começaram a apoiar a Davi, a consolar o seu rei, a consolidar o seu reino, e você vai vendo que Jerusalém, como eu disse, geograficamente, escolhida pela capital por Davi, estava no território dos benjamitas, cumpriu então a profecia de Moisés, que diz que o Senhor habitaria ali entre os seus ombros. Ou seja, Deus se moveu, pegou a tribo de Benjamim, colocou a favor de Davi, e o reino de Deus foi glorificado. Amém, queridos? Eu quero que você, por favor, nesse momento se coloque de pé. Isso foi só uma introdução do que nós estaremos falando durante o mês, porque a tribo de Benjamim nos ensina essa generosidade, e ela nos ensina força, guerra, caminham juntos. Generosidade e força caminham juntas. Eu e você, queridos, nós somos chamados por Deus a sermos guerreiros espirituais, e também somos chamados a abençoar os outros. Abençoar as outras pessoas, aqueles recursos que Deus nos confiou. Não retenha. Abençoe. Abençoe pessoas, abençoe famílias, abençoe o reino. Amém? Quero orar com vocês. Pai, nesta manhã, a generosidade é uma arma espiritual a nosso favor. Ela destrói todo o egoísmo. A generosidade fortalece a unidade. Quando nós repartimos aquilo que temos, nós liberamos os recursos de Deus para que eles continuem vindo sobre nós. E aí nós nos conectamos com a própria provisão do próprio Deus sobre as nossas vidas. Mas quando nós retemos em abençoar e repartir os despojos, o estancamento também dos céus para a nossa vida acontece e não somos abençoados. As bênçãos não chegam até nós. Deus nos chamou para ser pessoas que repartem os despojos, mas também Deus nos chamou para conquistar territórios novos e compartilhar, claro. Benjamim, ele conquistava e repartia, e nós devemos, Pai, em oração, sempre estar diante do Senhor e agir, ter ações, mas também um coração generoso em partilhar, em abençoar as pessoas.
Eu oro nesta manhã, Senhor, para que assim como a tribo de Benjamim tinha uma missão de defender o que é sagrado, nós também somos chamados a ensinar a próxima geração a ser generosa e a honrar aquilo que é santo. A tribo de Benjamim, Senhor, nos ensina, nos inspira a viver uma vida de força, de generosidade, conquistando em oração e repartindo em amor. Que este mês seja marcado por ações generosas aqui em nosso meio, que reflitam a força de Deus em nossas vidas. Enquanto nós nos preparamos, enquanto preparamos as nossas mãos para a batalha espiritual e os nossos corações para compartilhar, que o Teu Espírito encontre liberdade em nossas vidas nesse mês. E então, Senhor, nós vamos ser generosos. Vamos desenvolver as suas estratégias de guerra para ter revelações proféticas para a guerra durante este mês. Eu creio que será um mês, Senhor, para nós entrarmos em um novo nível de confiança no Senhor, um mês de atirar direto, um mês de habilidade, de foco, para nos movermos rápidos, estrategicamente. Pensando no guerreiro ou no arqueiro, nós vamos esquecer as perdas e seguir em frente para aquilo que está diante de nós. Eu creio que dezembro de 2024 será um mês que ficará na história da INSEGEC Família de Aliança aqui em São José dos Campos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor.